Você tem olhado para um pedaço de papel igual um idiota? Você tem passado horas encarando uma tela em branco? Você anda se sentindo um fracassado? Uau, você deve estar escrevendo uma história. Mas você não consegue, né? Não! Relaxa, cara. Escrever uma história é muito fácil. Uau! Primeiro você precisa de uma ideia. Alguma coisa sem noção que o seu cérebro inventou quando ninguém estava olhando. É um filme sobre uma patrulha espacial de patos. Aí você decide o que acontece nela. A patrulha dos patos precisa deter a gangue dos frangos espaciais. Então você espreme tudo numa frase só, para não se perder na hora de escrever. Um pato tenta impedir um assalto ao banco espacial, mas vai ser difícil porque a gangue dos frangos não está para brincadeira. Aí inventa alguma coisa emocionante para tocar o meu coração. O pato quer perseguir os bandidos porque ele sofreu bullying pesado na infância. Faz um cara muito da hora para estrelar o seu rolê. Paturion! Ele é um patrulheiro implacável que não dá descanso aos criminosos. E um cara mais da hora ainda para bater nele. Frangotron. Ele é um frango do mal. Ele é um frango robô do mal. Aí coloca tudo no lugar certo e pronto. Tá pronta a história já. O quê? Só isso? Não falei? Mó fácil. Meu nome é Raoni Marx. Eu me formei em cinema depois de ter desenhado por, na época, uns 18, 19 anos. Eu desenhei a vida inteira, era só isso que eu fazia. Eu sou da época em que as crianças brincavam lá fora, mas eu tava mais lá dentro de casa, só desenhando, assim, bem de perto. O que eu faço é bem uma junção do que eu fazia quando eu era criança com o que eu aprendi na faculdade. Então, eu desenho e uso toda a teoria que eu aprendi sobre como fazer filmes e contar histórias. O filme é uma coisa que você vai filmar, ele vai contar uma história através de imagem e som. Então você vai ter gente iluminando, gente gravando, gente captando todo o barulho que se faz no filme. E o roteiro é o que todas essas pessoas precisam fazer. O roteiro precisa ser uma boa leitura. Então, mais do que um guia para se produzir alguma coisa, o roteiro precisa ser bom de ler. Dito isso, o roteiro precisa indicar onde a gente está, que hora do dia a gente está, descrever aquele espaço minimamente. Às vezes você já sabe onde você vai filmar, então você descreve exatamente qual é aquele lugar. Às vezes você não sabe e você diz, é mais ou menos aquele outro lugar que a gente já conhece, e você cita algum lugar que você já sabe. Ele precisa dizer quem está falando o quê. Então, enquanto você descreve um lugar num parágrafo como numa prosa normal, todos os diálogos estão centralizados e você diz como se fosse uma peça, o nome do personagem e o personagem está falando aquilo. Se você quer fazer questão de que aquele personagem esteja falando aquilo bravo, nervoso, hesitante, gritando, tem uma nota sobre isso debaixo do nome do personagem antes que você leia a fala, para você saber, esse cara tá gritando, eu não gosto de café, ao invés de falando, eu não gosto de café. Então a rubrica serve para isso. Ela é uma indicação do estado emocional, do tempo que a pessoa levou para falar aquilo, do tom que a pessoa disse aquilo. Então você coloca uma rubrica que diz, João disse gritando, eu não gosto de café. João disse, eu não gosto, pausa, de café. Então a rubrica serve para indicar coisas que são um pouco subjetivas sobre o tempo e o estado emocional do personagem enquanto ele fala. Um bom roteiro precisa ser sobre alguém tentando fazer alguma coisa que a maioria das pessoas não consegue. Ele é sobre alguém saindo de uma zona de conforto em que ela está insatisfeita e fazendo alguma coisa incrível que todo mundo vai olhar e falar, nossa, como essa pessoa fez isso. Então ele é sobre alguém vencendo dificuldades. Ele é sobre alguém que está insatisfeito e não sabe exatamente como sair dali, mas ele toma coragem, vai em frente, vence coisas e chega em algum lugar em que muita gente não chegou, ou que muita gente queria chegar. O roteiro é uma planta baixa escrita do que tem que acontecer. O storyboard é uma planta baixa visual do que tem que acontecer.
O storyboard mostra quadro a quadro todas as ações e enquadramentos de um filme. Então, se a gente fosse fazer um storyboard disso aqui que a gente está gravando agora, seria uma tela comigo no meio, sentado, falando. Se o filme fosse sobre eu falando, e daí eu levanto e saio correndo, ou eu quebro todas as luzes, ou... Daí o storyboard vai ter um quadro de mim falando, um quadro de mim levantando, um quadro meu, detalhe da minha mão batendo numa luz que vai cair. O storyboard mostra, etapa a etapa, tudo que você precisa mostrar naquele filme. Se tem uma coisa que eu aprendi sobre escrever histórias, é que você precisa aprender a escrever histórias. É assustador. Quando eu entrei na faculdade, eu achava... Eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? Só passo uma sensação pro papel e coisas acontecem e a história é isso. Nada foi tão bom pra mim quanto ler um manual de roteiro, e daí outro, e daí outro, e daí eu não sei quantos eu já li. Basicamente todos falam a mesma coisa de jeitos diferentes, que é começo, meio e fim, conflito... conclusão satisfatória e coisas assim. A teoria de roteiro é mais ou menos isso. Ele te diz, de uma maneira geral e abstrata, você precisa ir pra cá, depois pra cá, depois pra cá. Uma vez que você aprende essas coisas, você pode fazer o que você quiser, quebrando essas regras que ele deu. Mas é imprescindível que você aprenda essas coisas para você conseguir escrever direito. Então, se tem uma coisa que eu diria vai estudar. Estuda o que você quer fazer. Estuda aquilo em que você quer ser bom.